Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer o tempo de vocês no nosso evento de hoje. Queria me apresentar. Eu sou Ezequiel, atuo na área comercial da Suporte. Está aqui comigo também o Rafael Borges, que é arquiteto de soluções de nuvem da Ingram. A Ingram é um dos maiores distribuidores de tecnologia do mundo. E a Suporte é parceira Ingram e é uma empresa que fornece soluções focadas em produtividade e segurança. No evento de hoje, a gente vai falar sobre Microsoft Azure e como essa tecnologia pode apoiar as empresas a modernizar sua infraestrutura de tecnologia e otimizar suas principais aplicações de negócio. Antes de passar a palavra para o Rafael, eu só queria dizer que depois da apresentação nós vamos vamos trocar uma ideia com o Alfredo. Alfredo é coordenador de TI da Ingepar. Ingepar é um dos nossos clientes que moveram suas cargas de trabalho para o Azure. Então vai ser um bate-papo bem bacana, bem interessante. Nesse meio tempo do evento, se vocês tiverem perguntas, vocês fiquem à vontade para postá-las no chat. No final do evento a gente vai responder. Nós estamos gravando esse evento e ele vai ser disponibilizado posteriormente com todos os participantes, tá ok? Rafa, contigo, bom evento para todos. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Ezequiel, aí, pessoal da Suporte, né? Me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Rafael Borges, eu sou arquiteto de Azure aqui na Ingram Micro, né? Atuo especificamente com Azure já há um certo tempo, né? Já venho de um background desde usuário final até consultor e agora na distribuição, tá? E a ideia dessa apresentação mostrar ali quais são os tipos de workload, né, e como vocês podem iniciar uma jornada em cloud, tá? Bem ali com recursos que servem para qualquer tipo de cenário, né, os recursos básicos que servem para qualquer tipo de cenário hoje envolvendo qualquer modernização de ambiente e que a nuvem e o que a nuvem pode trazer para resolver esses problemas ou essas questões que vocês podem enfrentar hoje no dia a dia de vocês. Então, passando brevemente pela agenda, né, primeiro eu vou passar por um resumo rápido sobre o que é o Azure, né, para vocês terem um nivelamento e já controlar a expectativa do o que pode se fazer com o Azure. E aí a gente vai focar nesses tipos de workloads que são os de entrada mesmo, né? Então, a gente está falando de máquinas virtuais, que acaba sendo muito semelhante ao que vocês já estão acostumados no ambiente de vocês, né? Se você já gerencia um data center, é muito provável que você já tenha um ambiente desses, então ele é um tipo de workload de entrada que é bem relacionável ao que vocês já estão acostumados, né? Backup, que aí serve não só para o backup dessas máquinas virtuais, mas backup como um todo, de qualquer ambiente, inclusive fora do Azure, né? Disaster Recovery, que é algo complementar ao backup, né? E também um pouco dessas diferenças de backup e IDR. E aí a gente finaliza com a parte de migração de data center e como atacar uma migração desses workloads de ambiente local ou de qualquer outra nuvem privada, pública para o Azure, tá? Então, começando com esse resumo breve de Azure, tá? Eu espero não gastar muito tempo aqui, é mais para deixar todo mundo na mesma página, né? Acho que todo mundo aqui já viu em algum momento essa comparação de IaaS, PaaS e SaaS, né? Teve uma época que isso estava bem na moda, né? Então, aqui o que vale salientar só é que se vocês já estão acostumados, se vocês já têm um data center local, vocês hoje já estão acostumados a gerenciar basicamente tudo, né? Desde a parte física, energia, resfriamento, ar-condicionado, todos os hosts físicos que tem ali, virtualização, e aí dali para frente, né, camada do sistema operacional, aplicação, os dados, backup, quem acessa, quem não acessa, né? Então, você gerencia basicamente tudo. Quando a gente fala especificamente de Azure, né, a gente está nessas outras duas camadas aqui, que é a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço. Tá? O foco da apresentação hoje, inicialmente, é a parte de infra como serviço. Tá? Então, você já deixa, né, desonera as suas equipes de cuidar de data center físico. Né? Tudo isso, quem cuida é o provedor, aqui no caso é a Microsoft. Né? Então, ele já desonera bastante, né? Já ajuda vocês tanto em escalabilidade quanto em resiliência do ambiente,
né, disponibilidade e tudo mais, né, deixando mais tempo aí para os profissionais de vocês focarem em outras áreas, né, áreas que vão agregar mais ao negócio de vocês. Né? No Azure também tem serviços de plataforma que te desonera ainda um pouco mais, né, da parte de administração do sistema operacional. E aí, quando a gente vem em SaaS, né, o maior exemplo de todos aí acaba sendo o Office 365, né, em que você basicamente só atribui para alguém uma licença o que ele vai acessar ou não. Né? Então, Azure, a gente está falando especificamente desses dois itens, IaaS e PaaS, né? E o foco de hoje é falar mais da parte de IaaS, tá? Bom, o Azure, para quem ainda não tem um overview, ele tem hoje mais de 56 regiões aí espalhadas pelo mundo, tá? Essas regiões são grupos de data centers, tá? Que são interconectados, não só dentro da própria região, mas no mundo todo, né? Entre todas as regiões do mundo, né? E que elas oferecem diversos tipos de serviços de forma padronizada, tá? Então, quando a gente fala de serviços de infraestrutura, a gente está falando tanto na camada de computação, né? Que a gente fala muito de máquina virtual, serviços de container, tudo que envolve ali processamento, memória, a gente está falando de camada de computação, né? Quanto também camadas de armazenamento, né? Então aqui a gente está falando de discos de VM, né? Discos persistentes, a gente está falando de armazenamento de arquivos para um file share, né? A gente está falando de armazenamento de backup, tudo que envolve retenção de dados, a gente fala de camada de armazenamento, né? E tudo isso precisa conversar entre si, né? Você tem um ambiente que tem aplicação, banco de dados, né? Você precisa acessar para gerenciar. Então existe uma série de serviços de redes, né? Para você se comunicar com esse ambiente e para os ambientes se conversarem entre si. Tá? Então, você tem desde redes virtuais, que você gerencia ali, basicamente, o endereçamento IP do seu ambiente, até serviços de DNS, de load balancer para você balancear a carga nas suas aplicações, né? Serviços de VPN, né? Existe um serviço de fibra chamado ExpressRoute, para você ter uma comunicação de baixa latência, né? Então, tudo envolvendo a parte de redes, ele entra aqui também como serviços de infraestrutura, né? E aí o que eu falei das plataformas como serviço, que aí existe hoje uma infinidade aí de serviços novos, né? A cada dia novos serviços são adicionados, os limites dos serviços atuais são alterados, novas funcionalidades são agregadas neles, e todos, querendo ou não, utilizam de alguma forma esses serviços, seja computação, storage ou redes também, tá? Então aqui a gente está falando dos mais diversos tipos de serviços, tá? Todos eles, né, com uma console única de gerenciamento, que é o portal do Azure, né? Todos eles agregados com o Azure Active Directory, que é a solução de identidade, né? Então, tudo ali você consegue controlar acesso, você tem logs de auditoria de quem acessa, quem não acessa, você tem controles de política para definir quem pode ou não fazer alguma coisa lá dentro, né? E também, né, com um foco bem grande, e esse é um ponto, talvez um dos mais importantes que a gente tem que salientar hoje, né, que é você trabalhar com ambientes híbridos, tá? Não, ninguém está falando que precisa ser 880, né? Eu não preciso ficar só em cloud ou só em ambiente local, né? O recomendado é que você extraia o melhor dos dois mundos, né? E para isso você transforma o seu ambiente em um ambiente híbrido. Você vê o Azure como uma extensão do seu data center, né? A ideia é que ele venha complementar o ambiente de vocês, né? Então, tudo isso está interligado nessa malha de serviços, tá? A gestão do Azure, né, o mais tradicional e que muitos de vocês já devem ter visto a cara, é via portal web, né? Você consegue criar de tudo e configurar tudo isso via portal web, né? Desde máquinas virtuais até backups, DRs, né, e qualquer tipo de serviço. Mas quem também está acostumado, trabalha mais numa linha de código, ou quer fazer isso em uma volumetria muito alta, você pode também gerenciar via PowerShell, né? Tudo você consegue fazer também via PowerShell e via comando do Azure, tá? Então, esse é um overview bem rápido do Azure, tá? Só para vocês terem a percepção do que ele é. Eles são serviços de data center, tá? Que vêm para agregar aí vocês na parte de escalabilidade, resiliência e disponibilidade do ambiente, tá? Então, começando agora, de fato, nos itens que talvez vocês se interessem, né? E vejam aí o benefício agregado disso no dia a dia de vocês. Começando por máquinas virtuais, né? Então, o que são máquinas virtuais do Azure? É muito semelhante a uma máquina virtual que vocês já devem estar acostumados no ambiente local de vocês, tá? Então, ele é um modelo IaaS, né? Ele é um modelo infraestrutura como serviço, né? Você vai ter ali um poder computacional, né? Que no Azure é chamado de famílias de VMs, tá? São combos pré-definidos ali de CPU e memória, né? Capacidade mesmo de processamento, que é para atender a sua aplicação, né? Minimamente, uma VM no Azure vai ter o disco de sistema operacional, que é o disco em que vai estar rodando ali o Windows Server, o Linux, né? E aí a gente está falando de diversas
distribuições diferentes de SO, tá? É claro que a gente vê muito aí no ambiente corporativo Windows Server, né, do 2012 R2 para frente, né, tem também estação de trabalho, Windows 7, Windows 10, né, e aí os Linux, né, basicamente todas as distribuições aí suportadas de mercado, né, Ubuntu, CentOS, Red Hat, Oracle Linux, né, tem uma infinidade aí de distribuições de Linux que vocês podem utilizar também, tá? Não só das imagens nativas do Azure, mas também até de máquinas migradas do ambiente de vocês, tá? E também ela vai ter uma placa de rede, tá? Essa placa de rede do Azure, obrigatoriamente, ela vai ter um IP privado, né? Então, você vai subir essa máquina virtual em uma rede, né, que é a chamada de uma VNet. Ela vai ter um IP privado, né? Se você fizer uma comunicação híbrida com o seu ambiente, você vai conseguir acessar essa máquina pelo IP privado, mas você pode adicionar nessas placas de redes IPs públicos, IPs válidos na internet, né? Então, seja porque você tem uma aplicação web que você precisa publicar isso online, né? Ou seja, porque você precisa ter alguém de fora que acesse essa máquina, você consegue agregar também IPs públicos nessas máquinas, IPs válidos, tá? E aí, quando a gente fala dos modelos de máquinas virtuais, que são esses poderes computacionais, no Azure isso é quebrado em famílias, tá? E cada família tem a sua particularidade e seu caso de uso. Então, você tem desde as máquinas do tipo A e B, que são as máquinas de entrada, as máquinas que têm um custo-benefício, né? Eles têm um custo mais barato, né? E são ali mais, vamos dizer assim, recomendadas para ambientes de teste, homologação, até alguns ambientes produtivos de baixa criticidade ou que não demandem tanta performance, até máquinas que vão evoluindo, né? Não só em arquitetura, não só em desempenho, mas também em custo, né? Então você tem máquinas de propósito geral, que é a família D, você tem máquinas que são mais otimizadas para aplicações que demandam mais memória em vez de processamento, que são máquinas da linha E, né? Máquinas que, ao contrário, né, demandam mais processamento do que memória, máquinas do tipo F, né? Você começa a entrar em máquinas com GPU, né? Máquina com placa gráfica, que são as máquinas M, né? Você tem máquinas M, que são aquelas instâncias enormes que são homologadas pela SAP, né, para rodar SAP HANA, né? Então você tem uma série de modelos, né, que são famílias de máquinas, tá? Elas mudam, inclusive, o tipo de processador que tem lá dentro. Algumas têm Intel Xeon da linha E, outras têm Intel Xeon Platinum, né? Então tudo isso faz com que você tenha níveis diferentes de performance para diferentes necessidades que vocês possam ter, né? Aqui já é um ponto bem interessante quando a gente fala de flexibilidade, né? Quando você cuida de um ambiente local, você compra um host e você tem aquele processador no host, né? Qualquer VM vai nascer com base naquele clock de processador, né? Então, você tem certas limitações, né? Se você precisa de uma aplicação que precisa de placa gráfica, né? Como que você lida hoje, né? Então, basicamente, você tem essa oferta sob demanda, né? De criar e de movimentar máquinas entre essas famílias de acordo com a necessidade, né? De forma escalável, né? Sem você precisar ficar comprando hosts, né? A todo momento, ou comprar hosts, fazer um investimento inicial muito pesado, né, pensando num futuro, seja próximo, seja distante, né, ou até mesmo lidar com o ciclo de vida de máquina, né, falhas físicas que elas possam ter, né, acionar suporte e tudo mais. Né? Então, você tem essa família de máquinas, tá? É claro que aqui são famílias, quando a gente vê esses V3, né, são as gerações, né? Essas máquinas, o próprio provedor, ele vai atualizando, ele vai renovando ao longo do tempo, né? E você consegue também manter o seu parque sempre com um hardware mais novo, né? Então, você ganha muito em flexibilidade, você ganha em escalonamento do ambiente mesmo, em escalabilidade, né? E essas máquinas, cada família tem ali uma série de tamanhos diferentes para se adequar aos pré-requisitos da aplicação de vocês, né? De processamento, de memória, né? E isso está muito ligado, inclusive, com a parte de discos, né? Os próprios discos no Azure, os discos de VM, né? Os discos persistentes, eles têm também diversas camadas de performance para também se adequar à quantidade de IOPS, à quantidade de throughput de disco que vocês precisam, né? Desde HDD, que é o disco mais barato, o disco magnético, até os SSDs, que têm níveis diferentes de performance, né? Que aumentam também o seu preço, mas aumentam esses IOPS e aumentam esse throughput, né? Aqui é bem um overview, né? Dos tipos de propósito de máquina que você tem, né? Que é basicamente o que eu falei, né? Ó, máquinas de propósito geral, GPU, otimização de memória,
né? Então, a quantidade de modelos de máquinas, né, e a agilidade com que a Microsoft disponibiliza novos modelos e aumenta os limites dos atuais, dá essa tranquilidade de vocês saberem que, independente do tipo de aplicação, vocês vão encontrar máquinas com o propósito de vocês, tá? E isso serve tanto para máquinas otimizadas para banco de dados SQL, né, para Windows, para Linux, máquinas que são para VMware, né, tem solução de VMware dentro do Azure, máquinas homologadas para SAP, né, etc. E tem um ponto importante que muitos talvez não saibam, né, ainda, né, e falam assim, poxa, eu tenho um ambiente local, né, eu já tenho o meu parque inteiro licenciado, né, com Windows Server, com SQL Server. Tem como eu reaproveitar essas licenças nessas VMs do Azure? Tem, né? Existe um benefício que é chamado benefício híbrido do Azure, tá? Basicamente, se essas licenças de Windows Server, Data Center ou Standard e o SQL Server, Enterprise ou Standard, se elas tiverem Software Assurance, vocês conseguem reaproveitar essas licenças no Azure sem precisar pagar novamente pelo Windows ou pelo SQL, né? Então, esse é um benefício muito legal, né? Muitos de vocês talvez tenham aí o direito já de ter essas licenças, de poder reaproveitar elas sem aumentar o custo de consumo no Azure, né? Pagar definitivamente só a infraestrutura que você está utilizando, tá? E como que essas máquinas são cobradas, né? A gente falou muito da questão do investimento do compra de hosts, né? Instalação de novos hosts para aumentar o ambiente de vocês. No Azure, as máquinas elas são cobradas máquina a máquina, né? E elas têm uma cobrança por hora de uso, né? Tem uma máquina virtual de homologação, né? Hoje, no meu ambiente, eu tenho aqui uma VM, ela fica ligada, tá? No Azure, você, além de poder escolher modelos de máquinas com níveis de performance diferente, você pode também desligar ela fora de hora, né? Então você consegue economizar, né? Tem uma mudança aí, talvez, de paradigma, né? De que aqui é como se fosse uma conta de luz, né? Então, quanto mais você usa, mais você paga, né? Isso vale para máquinas virtuais, né? Manter uma máquina ligada, ela está ali consumindo hora a hora, né? Enquanto se você desligar, você vai pagar ali só o disco dela, né? Que é algo que está alocado, mas o poder computacional cessa a cobrança, né? Então, a máquina virtual ela é cobrada por hora de uso, tá? Ele é até mais granular do que isso, né? Ele é bem quebrado, né? A maior parte das máquinas são cobradas ali por minuto de uso, né? Algumas Windows até em segundo de uso, né? E basicamente, você pode escalar até onde o seu orçamento aguentar, né? Até onde você precisar, né? A gente está numa semana que a gente vai entrar em Black Friday agora, né? E se vocês têm algum ambiente que vai ter um aumento de consumo por conta da Black Friday, uma página de e-commerce de vocês, né, uma página web, vocês sabem que você tem que preparar o ambiente para isso, né? Com o Azure você consegue escalonar isso sem precisar adquirir hosts previamente, né? Sem precisar fazer um investimento alto para depois ficar com um excedente de máquina, né? Então, no Azure você vai escalar, você vai pagar um pouco mais nesse período para suportar a aplicação, né? Mas depois que passar Black Friday, você elimina essas VMs e a sua cobrança volta a baixar, né? Então, a ideia é você operacionalizar o custo, né? Esse é o ponto mais importante, né? Mas vamos pensar que vocês têm um ambiente que ele precisa ser 24/7. É um AD, é um banco de dados, é uma aplicação produtiva, né? Ou que envolva turnos e precisa ficar 24/7. Ainda assim, tem como você falar assim, ó, dá para economizar mais um pouco nessas máquinas, né? Que aí são as reservas de instância, né? Você pode reservar elas, as máquinas por 1 ou 3 anos, elas dão níveis diferentes de desconto em cima do poder computacional, né? E por que a Microsoft dá esse desconto, né? Justamente porque ajuda muito ela a planejar os seus data centers, né? Elas saberem que você vai ter uma máquina que, poxa, eu estou me comprometendo a manter ela, é uma máquina que eu sei que ela vai ficar aí enquanto a nossa empresa funcionar, ela precisa existir, né? Então, a Microsoft consegue dimensionar melhor seu espaço, né? E por isso ela dá um desconto por essas reservas, tá? Então, você pode optar por ambientes híbridos aí, né? Tenho máquina de homologação que eu desligo fora de hora, mantenha ela como paga sob demanda, pagando só pelas horas de uso. Não, tem uma máquina que precisa ficar no ar 24/7, né? Legal, reserva ela por 1 ano, 3 anos, você vai ter um desconto nela, né? Pelo menos em cima do poder computacional, né? E aí você pode manter ela sem problema 24/7, sabendo que você está no melhor custo possível, dado aquela família de máquina, tá? Esse foi um overview de máquina virtual, tá? Se vocês tiverem perguntas, pode deixar no chat que depois do nosso tempo aqui
a gente responde elas, tá? E aí a gente vai para um ponto que é complementar, né? Que a gente está falando de backup, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente com os ataques, né, aí constantes de ransomware, né, sequestro de dados, é obrigatório, né, você ter backup dos seus ambientes, tá? E aqui, eu não estou falando só de backup dessas VMs que tem no Azure, tá? Vocês podem, com a solução do Azure Backup, fazer backups dos ambientes que vocês já possuem, locais, né? E aí não só locais, mas em qualquer nuvem, seja privada, pública, né? Vocês conseguem proteger com a solução de backup do Azure esses ambientes, tá? E existe uma particularidade que talvez seja um dos pontos mais interessantes, porque ajuda a dar previsibilidade no custo de vocês. Quando a gente fala de nuvem pública, tá? Isso não é uma particularidade do Azure, mas de outras também. Quando a gente fala de tráfego, né? O tráfego de entrada nunca é mensurado, né? O custo para você jogar informações nos data centers do provedor, ele é gratuito. Mas para você recuperar informações tem custo, né? E esse custo ele é cobrado normalmente por gigabyte de tráfego, né? Se você precisar fazer restore de muitos servidores ou de muitos dados de volumetria alta, esse seu custo vai variar muito ao longo do mês, né? O Azure Backup, ele talvez seja o único que eu conheça, serviço do Azure, que não tem esse custo de tráfego de saída. Então, pensa num cenário que vocês têm um ambiente local, vocês têm um parque de servidores, e vocês precisam ter uma solução de backup, e vocês não têm espaço ou disco suficiente para armazenar backup com a retenção que vocês precisam do ambiente de vocês, né? Você usando o Azure Backup, você pode armazenar esses backups no Azure, fazendo backup com a própria solução do Azure, né? Ele já é uma solução de backup que vai orquestrar isso de acordo com a política que vocês precisam, de backup diário, semanal, mensal, anual, com os tempos de retenção que for necessário, né? E você tem a tranquilidade de que você pode fazer qualquer restore, né, de máquina ou dados individuais sem se preocupar com esse tráfego, né? A transferência de dados ela é ilimitada para esse serviço, né? Então você acaba tendo uma previsibilidade maior, né? Porque você sabe que você vai pagar por um armazenamento na nuvem, né? Mas você sabe que é só o armazenamento, né? Você consegue estimar esse custo, né? De acordo com o tamanho da sua máquina, com a quantidade de dados que ela muda dia a dia, né? Então isso ajuda bastante na previsibilidade de custo, né? E você pode gerenciar esses backups de várias formas, né? Como eu falei, se você tem uma VM no Azure, beleza, é o cenário mais simples. Ele instala uma extensão na VM de forma automática, você só habilita lá, eu quero o backup dessa VM, né? E define qual é a política de backup e ele começa a fazer o backup dentro da política que você estimou. Mas e se você tem um ambiente local, né? Quais são as opções que você tem? Você pode usar um agente de backup do Azure, tá? Esse agente ele é específico para Windows, você instala direto na máquina Windows, né? E ele te dá a possibilidade de fazer o backup não só da máquina completa, né, com os dados e o estado da máquina, né, o system state, como você também pode granularizar o backup. Eu quero fazer o backup só do diretório d:/file server, né? Então ele é um modelo que é o mais granular, né? Você consegue escolher, né, qual é o diretório específico que você quer fazer backup, né? Ele é disponível apenas para Windows, né? Mas existe um servidor de backup, que é o servidor de backup do Azure, essa terceira opção aqui, né? Que ele é um orquestrador, né? Então você elenca uma máquina no seu ambiente, você vai instalar, é uma aplicação que não tem um custo para você instalar, tá? Você dedica uma máquina para ser esse orquestrador e ele vai basicamente pegar as informações e jogar nesse espaço de armazenamento do Azure, tá? Ele joga todos esses dados de forma criptografada, tá? Esses dados são armazenados de forma criptografada. Só vocês, quando instalam esses agentes e esses backups, têm a chave para acessar esses backups. Isso é um ponto muito importante, né? Porque aqui a gente está falando de compliance, né? Nem a própria Microsoft tem a chave para descriptografar esses arquivos. Então, você tem uma garantia de que seu dado está protegido de fato e só você tem a chave, né? E aí ele faz já um backup de uma gama maior de tipos de máquinas, né? Com o servidor de backup mesmo, né, você consegue fazer backups de VMs completas, Windows, Linux, né, então aumenta o leque, né. E caso vocês tenham também o System Center, o Data Protection Manager, né, o DPM, vocês também podem usar o DPM para fazer essa integração, tá? É um cenário talvez hoje em dia não tão comum, mas tem essa opção também de integração com o DPM do System Center, tá? Esse aqui é um desenho referência, né, bem simples para tentar mostrar como funciona o backup, mas a ideia é que você vai ter
ou uma máquina, ou uma máquina específica que vai estar registrada no Azure, seja via o agente Windows, seja porque tem um servidor de orquestração que está levando essa informação para lá, tá? Ele vai se registrar num cofre no Azure, né? Esse agente de backup, que pode ser o instalado na máquina, ou pode ser o desse orquestrador, vai centralizar essas informações e vai mandar esses dados de forma criptografada para um cofre, né? É super simples, tá? Não tem nenhum mistério, não tem nenhum impacto de instalação específico, tá? Ele é um processo que é feito para ser simples e você não precisa fazer a gestão da solução de backup, né? Ele basicamente já faz tudo, você precisa definir as políticas e quais máquinas vão passar por esse processo, né? Então, backup, pessoal, é importantíssimo, tá? Vocês não precisam ter nada ainda em Azure, vocês podem fazer backup de ambientes locais de vocês, que vocês também não vão ter problemas com espaço, né? Que é um outro ponto que acaba sendo impeditivo, ou às vezes envolve muito investimento de compra de novos nós de storage ou de fitas magnéticas de backup para ficar guardando essas informações por motivos de compliance e por motivos de segurança da empresa de vocês, né? E aí, complementarmente ao backup, a gente entra na parte de recuperação de desastres, tá? Aqui é um ponto importante que a gente tem que setar, né? Muita gente confunde, poxa, eu já tenho backup, eu preciso ter um ambiente de recuperação de desastres, eu preciso ter um DR, né? E talvez a forma mais simples de você separar o que é backup de o que é DR é você pensar da seguinte forma, né? Um backup, eu tenho ele para recuperar informação no meu local de origem, né? Tem um dado no meu file server, deletei ele de forma equivocada, corrompi um arquivo, fui invadido, né, e criptografaram os dados. Você vai usar o backup para recuperar essa informação no mesmo local de origem, né? Deletei um dado, recupero ele, né? O DR ele já tem uma proposta diferente, né? Ele já é para você recuperar esses dados, esses servidores, esse ambiente em outro lugar. Por que em outro lugar? Porque o seu lugar atual está indisponível, né? Aqui a gente está falando de desastres que tendem a ser desastres físicos a nível do data center completo, né? Poxa, falhou, acabou a energia no meu data center e não tem como você recuperar as máquinas porque está tudo desligado, né? O Brasil não tem tanto isso, mas desastres naturais, terremotos, né, enchentes, né, tudo que possa indisponibilizar fisicamente o seu data center, você precisa ter uma contingência, né, para garantir o que é chamado de BCDR, né, que é a continuidade do seu negócio, né, a business continuity. Você tem que garantir que o seu ambiente, independente da situação física que aconteça no data center, possa continuar até você restabelecer esse ambiente original, né? Então, a solução de DR ela é complementar ao backup. E você também pode fazer o DR, tá? Igual como o backup, não precisa ser o DR de algo que já esteja em Azure, né? Você pode fazer o DR do ambiente que você já tem hoje, né? Num cenário de DR, talvez seja um ponto de muita dor de vocês, que é, poxa, eu preciso fazer um ambiente de recuperação de desastre. Se você for seguir numa linha de um colocation, né, você vai ter que lidar com as máquinas físicas que vão estar nesse outro lugar, com a solução que vai fazer a replicação dessas máquinas para lá. Essas máquinas podem ter problemas, falhas físicas também, né? Você pode ter ali máquinas que com o tempo você vai ter que trocar porque elas vão passar do seu tempo de lease ou do seu suporte, né? Então você tem um nível de custo operacional que é quase como se você estivesse gerenciando um segundo data center completo, né? O seu data center principal novamente, né? E isso é muito complicado, né? Em um ambiente que está em expansão, né? Poxa, aumentei muito, novos projetos, novos ambientes nasceram, mas eu ainda assim tenho que me preocupar em colocar uma máquina nova lá no data center de DR, de recuperação, né? Fazer isso replicar para lá, isso tudo tem um custo operacional alto, né? E um custo de manutenção também. Quando a gente fala do Azure, né, existe uma solução específica, né, que é o Azure Site Recovery, e que você replica todas as máquinas que você quiser do seu ambiente local, seja física, seja virtual, independente do virtualizador, você replica isso para o Azure como disco, né? Então ele mantém essa réplica constante, tá? De 5 em 5 minutos ele vai mandando delta de disco mesmo, né? E no Azure é o que você tem é disco, né? Então você está, de certa forma, tendo um custo que é dos mais baratos em Azure, né? Que é custo de armazenamento. Você só vai ter poder computacional de fato se você declarar que teve um desastre. Aí sim, o Azure vai executar um plano, né? Que você já deixa previamente definido,
e que vai falar, ó, essa máquina que eu tenho aqui da aplicação A, ela vai subir uma VM, apontar esse disco, né? E aí, se você tiver que fazer no máximo um apontamento de DNS, você faz para voltar ao ambiente e deixar ele funcional. Né? Então, ele é um ponto interessante, né, que o investimento dele aqui é mínimo. Né? Você pode fazer um DR de uma máquina única, se você tiver só, né, até um parque enorme de diversas centenas, milhares de máquinas, né? E você vai pagar de acordo com o que você de fato usa em armazenamento. Né? E tem um licenciamento que é por máquina também. Né? Então, quanto mais máquinas você tiver, maior vai ser o custo, né? Mas também você vai ter ali uma operacionalização desse custo, né? Que acaba sendo outro ponto interessante. Você não gasta com manutenção de hardware, você não gasta com troca de máquina, falha física no ambiente de DR, né? E a própria solução de replicação em si, você tem um mínimo de trabalho para gerenciar, tá? Todas essas máquinas replicadas aparecem no portal do Azure, mostram a saúde de como está essa replicação, né? Se teve alguma falha, se não teve, ele aponta o erro dessa replicação, né? Então, ele é um cenário extremamente simples de se lidar e que ajuda bastante no dia a dia de vocês, tá? Então, você pode fazer, né, como eu mencionei, DR de servidores físicos, tá? Existe um porém que eu vou falar, tá? Mas você pode fazer DR de servidores físicos no Azure, né? E aí, para VMware, para Hyper-V, a gente menciona esses dois porque já tem uma estratégia pronta para cada um deles, mas com outros virtualizadores você também pode, tá? Então, ele é uma replicação que você paga ali, né? Tem um investimento muito baixo para garantir essa proteção do seu ambiente, né? E você só vai, de fato, pagar poder computacional a partir do momento que você declarar desastre, que aí sim vão ter máquinas virtuais rodando no Azure, tá? De forma bem rápida, tá? Por que eu mencionei VMware e Hyper-V especificamente, tá? Porque se você tem hoje um servidor físico, né, o recomendado é que você faça caso você tenha um VMware também. Por quê? A partir do momento que você replica um servidor físico para o Azure e você declara um desastre, você virtualizou essa máquina, né? Você fez um P2V dessa máquina física, né? E para você voltar isso para o ambiente local, né, ele não consegue voltar para a máquina física de origem. Então, você tem uma máquina física, vai fazer um DR, esse é o asterisco, né, que é importante mencionar. Essa máquina vai voltar para um ambiente local num failback, né, num retorno, depois que você recuperou seu ambiente, como uma VM de VMware, tá? Então, é muito importante deixar claro isso. Quer fazer DR de físico? Beleza, né? Mas tenha um VMware preparado para um possível retorno, porque você não consegue voltar na sua máquina física de origem. Tá? Para VMware especificamente, aí entrando em máquinas virtuais, né, existe um template já pronto, tá? Um OVA mesmo, né? Já uma imagem que é o Windows 2016 customizado, já com a solução instalada, que você faz o deploy no seu VMware, tá? Essa máquina ela tem esses três componentes, né? Que é o Process Server, o Configuration Server e o Master Target, que são os componentes que vão orquestrar, garantir a consistência dos dados e cuidar do retorno num failback, né? Depois que você recuperou seu ambiente, retornar os dados, tá? Existe um agente, tá? Que é o Mobility Service, que ele é instalado nas máquinas, sejam virtuais, sejam físicas, tá? E é ele que vai mandar esses deltas, né? Ele que vai fazer essa ponte com essa máquina, né, com esses componentes, para mandar esses dados diferenciais e mandar ele para o Azure, tá? Então, como eu falei, aqui é uma replicação constante, tá? Então, de 5 em 5 minutos ele vai mandar os dados, né, a replicação dos dados para esse cara, e esse cara vai mandar para a nuvem de forma criptografada como disco. Né? Então, você tem um custo baixo, custo de disco, né? Você tem uma solução que você vai pagar, no final das contas, o custo por máquina de licenciamento, né, o licenciamento da solução, que não é um custo alto, tá? E você não vai pagar nada de poder computacional, a não ser que você, né, por design ou por algum suporte da aplicação, você tenha que manter alguma máquina ativa no DR também, tá? Isso pode acontecer caso vocês tenham bancos aí SQL críticos demais e que precisa manter em um always on, né? Mas tirando esses ambientes que são ativos, replicação, né? E você vai pagar só disco até você de fato precisar do poder computacional. Para Hyper-V é um pouco mais simples, né? Porque você não precisa de uma máquina específica. Existe um agente, que é o Azure Site Recovery Provider, né? E esse provider você instala direto no host, né? Esses hosts Hyper-V vão ser registrados no Azure e aí você já pode iniciar a replicação, tá? As portas de replicação, ou como ele manda essa informação, é exatamente da mesma forma, tá? Criptografada, é só um tráfego de saída do seu ambiente, tá?
até um cenário de retorno, não tem nenhum tráfego de entrada, o Azure não vai mandar nada para o seu ambiente local, né? Isso é importante até para vocês pensarem no que precisa ser liberado no ambiente de vocês para isso, é só tráfego de saída, tá? Nada daqui precisa estar publicado na internet para fazer uma replicação dessas, tá? E o cenário de Hyper-V acaba sendo mais simples, né? Até porque o próprio Azure, ele é baseado em Hyper-V, né? É uma customização de Hyper-V, então elas se conversam muito bem também, tá? Mas se você tiver outros virtualizadores, você pode sim instalar essa mesma solução, né? O Azure Site Recovery, em uma máquina qualquer, uma VM ou até uma máquina física desse seu ambiente, né? E instalando esses mobility agents, né, máquina a máquina, ela vai fazer essa orquestração. Então, independente do tipo de virtualizador que vocês tenham, vocês conseguem usar o DR para replicar isso, mesmo que instalando esse agente na mão. A facilidade do VMware é já ter um OVA pronto, né, um template pronto. E aqui, por que que a gente já engata na parte de migração de data center, tá? Esse é um ponto que talvez seja bem crítico, porque muita gente fica em dúvida, né? Poxa, legal, né? Eu estou num momento em que eu tenho que trocar o meu parque, eu tenho máquinas que estão acabando a garantia, eu preciso fazer um investimento muito alto para mudar essas máquinas, renovar o meu parque. Como que eu faço para migrar esse ambiente que eu já tenho para a nuvem, né? Poxa, qual é o nível de esforço que está envolvido nisso, né? Existe um motivo para eu falar disso logo na sequência de DR, né? Lembra que no DR você está replicando discos para o Azure, né? Então, o que que é uma migração de data center? É você configurar um DR do seu parque, né? Você vai replicar essas máquinas todas como disco lá dentro, né? Então, você vai usar o próprio Azure Site Recovery para replicar essa informação para lá. A diferença é que num DR você tem um cenário que é crítico, né? Você tem uma falha que pode acontecer a qualquer momento no seu data center que indisponibilize, e aí você tem um impacto, né? Até você recuperar isso. Pensa que num cenário de migração você está fazendo um DR controlado, né? Você está replicando essas máquinas de 5 em 5 minutos para lá. Quero virar um ambiente? Fecha uma janela de manutenção, vamos fazer num fim de semana, num horário específico, e eu vou desligar a minha máquina local, virar ela para o Azure, testar. Se tiver tudo certo, corta a relação de replicação e a sua máquina foi migrada para o Azure, né? Então, quando a gente fala de migração, ele acaba sendo até um cenário simples, né? Porque você consegue colocar isso em janelas, né? Faz a tentativa de migração. Se der qualquer problema, deu alguma incompatibilidade, não funcionou legal ou da forma que vocês esperam, retorna para o ambiente local, religa a máquina, desliga a máquina que está no Azure, né? E você planeja novamente, ou fala assim, ó, esse ambiente específico talvez não valha a pena, né? E vamos para o próximo, né? Então você consegue planejar essa virada levando a sua máquina exatamente como ela está. Então, se você tem qualquer customização já pronta na máquina, você não precisa reinstalar o ambiente, nem fazer nada parecido. Você pode migrar de forma faseada, de acordo com as janelas que vocês têm de manutenção, com base em uma replicação, né? E aqui entra um ponto que talvez muitos de vocês correlacionem, tá? Eu sei porque eu já trabalhei em ambientes que tinha data center local, isso acontecia bastante, né? É muito comum você ter um host físico, você tem ali uma capacidade para criar máquinas, poxa, preciso instalar uma aplicação nova, né? Essa aplicação ela tem ali como pré-requisito 8 GB de memória. Vamos criar com uma gordurinha, né? Vamos criar a máquina com um pouco mais de memória para garantir que não vai ter nenhum tipo de gargalo, né? Então é comum em ambientes locais você acabar superalocando alguns ambientes, né? Só que quando a gente muda, né, de um ambiente desses que você já fez o investimento pelo hardware, você pode usar da forma como você quiser, né? Para um ambiente que é operacionalizado, o custo, né, ou seja, você está pagando VMs por hora, né, e o custo dela depende não só da hora de uso, mas do tamanho dela, né, da quantidade de CPU, da quantidade de memória que você tem, né? Então, por que que você vai levar uma superalocação para o Azure nessa migração e pagar mais por uma máquina de 16 GB de memória se você precisa de 8, né? Então, é muito importante você fazer um assessment do ambiente primeiro, né? O que que é o assessment, né? Existe uma solução específica no Azure, né, chamada Azure Migrate, que você basicamente vai instalar um coletor no seu ambiente ali principal. Ele vai pegar os dados das suas máquinas que você deseja replicar por um tempo, tá? Ele vai analisar o perfil da máquina, o quanto ela chega de processamento, memória, né, o quanto ela tem de disco. Ele vai fazer um assessment completo. O ideal é que você deixe rolando ali esse assessment de 2 a 3 semanas para ele coletar informação suficiente e falar, olha,
essa sua máquina aqui de 16 GB não precisa ter 16 GB. O máximo que ela usa é 8, 6 GB, né? E ele já recomenda um modelo de máquina com base nesse assessment, né? Olha, para esse você pode pegar esse modelo de máquina aqui com 8 GB de memória e você vai ter uma economia, né? Ao invés de você levar exatamente a máquina com 16 GB de memória, né? Com um espaço ali sobressalente, né? Então, o assessment é muito importante nessa mudança de mentalidade, né? Do CAPEX para o OPEX, né? Para a operacionalização do custo, para você justamente evitar levar esses excessos e reduzir o custo, né? No final das contas, você está reduzindo o custo, né? Então, é um foco importante, um tipo de governança que é necessário quando você faz uma mudança dessa em cloud, né? Então, a partir do momento que você leva um ambiente para a nuvem, você tem que constantemente revisitar ele para ver se ele está ajustado, se ele está num tamanho ideal, né? E ver até onde você pode ajustar custo, né? Poxa, dá para economizar aqui, legal. Migrei essa máquina, ela é uma máquina 24/7, né? Eu já puxo o gancho das reservas, né? Eu tenho uma máquina que é 24/7, ela já está no tamanho ideal. Poxa, vamos reservar essa máquina por 1 ano, 3 anos, vai ter mais um ajuste aí de custo, né? Mais uma economia, né? Então ele muda a estratégia, né? Então você tem uma governança, tem que ter uma governança de custo que até então em ambiente local você já teve na compra do hardware, né? Então é muito importante pensar em assessment, tá? Que não seja necessariamente com a solução do Azure, mas você ter um critério ali, ó, vou migrar essa máquina, mas eu sei que ela está maior do que precisa. Migra com um tamanho menor, vai ajustando, mas tenta de alguma forma tratar superalocações, porque isso vai impactar muito em custo, né? E existe uma solução específica, que é o Data Migration Services, para fazer assessment de banco de dados, tá? Aí é para você, poxa, eu tenho um SQL, eu quero levar isso para o Azure, né? Ele vai olhar ali basicamente o como você pode fazer essa transição, tá? Garantindo que você vai ter o mínimo de perda no banco, né? Porque você vai ter que baixar a aplicação, vai ter que baixar o banco para levar isso para lá. O Data Migration Services ajuda nisso, tanto a analisar como está o estado do banco hoje, como ajudar nessa migração também, tá? Então, pessoal, eu acho que o ponto-chave aqui é vocês entenderem que tem uma mudança muito grande de oneração de trabalho que você consegue tirar das equipes de vocês, tá? Seja para um ambiente de migração, né, com as soluções do Azure aí de recuperação de desastre, né? Seja quanto também tapar talvez possíveis dores que vocês têm hoje, né? Quanto à contingência do ambiente, quanto a backup, capacidade de crescimento que vocês podem ter, às vezes limitado no espaço que vocês têm, ou, né, a gente sabe o momento em que o país vive, né? Fazer investimentos muito grandes num crescimento de parque pode ser algo pesado, né? Então, você operacionalizar esses custos acaba sendo aí um grande coringa aí, né? Para vocês conseguirem crescer o ambiente de forma sustentável, né? Sem precisar alocar recursos demais, né? Para depois ficarem obsoletos de forma muito rápida, né? Ou então com sobressalência e você ter um desperdício, né? Um desperdício do investimento que você teve, né? E o Azure ele pode ajudar de todas essas formas, tá? Seja numa migração, seja num backup, seja num DR, né? E aí depois, né? Com o tempo, vocês podem pensar até em modernização desses IaaS para um modelo de plataforma, né? Então, poxa, tem uma jornada em nuvem, né? Que exige uma certa maturação do ambiente, né? Uma maturidade de vocês como conhecimento do ambiente, né? Conhecimento dessa mudança de CAPEX para OPEX, conhecimento dessa mudança de governança de custos, né? Então, esse é um ponto que, nossa, essas soluções, elas vão te dar a entrada perfeita, né, para vocês colocarem o pé na nuvem, né, verem até que ponto vocês conseguem extrair o melhor que ela pode oferecer, né? E aí vocês podem contar aí com a suporte, com a Ingram, para fazer isso aí também, tá? Esse era um material que estava proposto para eu apresentar para vocês, tá? Ezequiel, se você quiser já começar aquela sessão do... Legal. Obrigado, Rafa. Muito boa apresentação. Eu queria, então, convidar para conversar um pouco com a gente o Alfredo. O Alfredo é coordenador de TI da Ingepar, que é um cliente da Suporte. Alfredo, se tu quiseres compartilhar a tua câmera. Bom dia, tudo bem? Não mudo.
só libera teu microfone. Alô. Ok. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo, tudo bem? Tudo bem, Raquel. Joia. Obrigado pela disponibilidade, pelo teu tempo. Eu queria começar te perguntando não, pedindo para te falar para nós um pouco quem é a Engepar. Tá, vamos lá. A Engepar Engenharia, né? Nós somos uma empresa do setor da construção civil aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? A empresa ela foi fundada em 1996, tem aí 25 anos já de estrada. E basicamente a gente atua em 4 setores, né? Parte de incorporação, né? Então a gente constrói casas e vende para o mercado. Parte industrial, né, que a gente a gente já fez, ajudou a construir indústrias da Petrobras, de várias empresas nessa parte mais industrial. E atuamos também na parte de energia, construindo subestação e linhas de transmissão, e hoje, nos últimos anos, um foco maior na infraestrutura, na parte de pavimentação, né, construção de estradas. Então, esse é todos os ramos que a empresa atua hoje, mais forte na infraestrutura e corporação, né? E também estamos agora com concessão de energia, ganhamos um leilão da ANEEL, né? Então, a empresa que está sempre em crescimento e atuando em várias áreas nessa parte da construção civil. Muito bacana. Conta um pouco para a gente como que era a estrutura de vocês antes da utilização do Azure. Bom, antes da utilização do Azure, a gente tinha um data center, um pequeno data center, né? Ali no nosso escritório central, que atendia ali o escritório central, né? E mais a parte do nosso RP, né? Ok. E aí a gente tem as obras, né? Tem os seus canteiros lá, né? Que acessam esse sistema, nosso ambiente central aqui, basicamente de sistema, né? Do sistema de RP. Então, esse era o nosso ambiente na época. Aí a empresa estava crescendo muito, né, em 2014, 2015, e esse ambiente já estava no limite. Então, não estava suportando mais a carga de trabalho, que houve aumento da empresa, aumento de funcionários, aumento do número de licenças, né, do nosso RP, e principalmente a nossa ambiente do sistema já tinha estourado, né? Ok. Então, é esse ambiente que a gente estava. Era exatamente essa pergunta próxima que eu ia te fazer, né? O que levou vocês a considerar atualizar a infraestrutura ou, no caso, mover a tua infraestrutura para a nuvem, né? Então, o que levou foi esse cenário, né? A gente estava em franco crescimento, a empresa basicamente triplicou de tamanho aí numa faixa de 2 anos, e a gente não estava conseguindo mais, na área de TI, suportar essa nova carga de demanda aí. Então, ou a gente investia no aumento do data center, né? Na verdade, mudar todo ele, ou a gente ia para a nuvem, né? Então, a gente fez a cotação, criamos o projeto todo, fomos atrás de várias empresas para montar esse novo data center, né? Que consistia até de fazer ajustes na nossa sala, onde ia ficar esse data center, então o investimento era alto. Ou a gente ia para a nuvem, né? Então, a gente ficou nesse meio termo aí e a gente acabou indo para a nuvem por essas questões várias que o Rafael agora falou. Na apresentação dele parece muito a nosso cenário ali na época, né? E aí, o que a gente fez? A gente viu que a gente ou desembolsava, fazer um investimento muito alto, né? O investimento na época ia ficar em torno de R$ 500.000, né? No total, né? Desde servidor, ajuste da sala, desde ajuste da parte elétrica, parte de no break, né? Que tudo isso você tem que se Toda a preocupar, infraestrutura, claro. parte de refrigeração. Então, todo esse investimento ia estar em torno de R$ 500.000. Então, aí eu dei ideia para a nossa diretoria, né? Que a gente tinha a opção da nuvem, né? Então, foi aí que a gente foi avaliar a nuvem e acabamos optando pela nuvem por essa questão
inicialmente, principal ali, vamos dizer, a parte da diretoria foi a questão do investimento mesmo, que ele ia ser um investimento a longo prazo, né? Assim, parcelado, né? Entendi, perfeito. E dessas análises que tu fez, que tu mesmo comentaste, de várias opções de data center local, de nuvem, eu quero te perguntar o que levou à escolha da nossa empresa e da solução de Azure que a gente tinha, enfim, estava ofertando para a Ingefar. Uhum. Bom, como a gente estava com a ideia de ir para a nuvem, a gente já era cliente de vocês, né? Porque um pouco Uhum, antes atrás vocês nos ajudaram na nossa parte de licenciamento, né? perfeito, Licenciamento do Windows Server, licenciamento dos Windows, né? Na época era Windows 7, Windows 8. E naquela época que a gente estava nessa parte de ajuste, né? Do nosso licenciamento, na época, a Microsoft tinha nos passado vários fornecedores, né? Dentre eles a Support. E vocês ali nas conversas que a gente teve, foi a empresa que mais foi assertiva, assim, né? Vocês realmente queriam nos ajudar, fazer a parceria mesmo, e a gente sentiu mais confiança naquela época e com vocês, né? Que foi a empresa foi mais claro e mais legal. direto e como a gente resolver nossa questão de licenciamento. Aí, resolvido isso, foi natural, né? Na Uhum, verdade, a gente nem procurou outra empresa, já falamos com vocês, e aí vocês já começaram a trabalhar, fazer o levantamento do nosso ambiente, né? Eu lembro que vocês passaram aquela ferramenta ali de ver o ambiente e já fomos vendo para fazer a cotação de quanto ia ficar todo o ambiente, né? Na questão do perfeito, investimento. legal. E por fim, qual que é a tua, passado toda essa questão, todo esse processo, hoje já tendo a estrutura bem consolidada, né? Qual que é a experiência que tu nos conta e quais são os resultados que tu pode dizer agora após essa migração e o uso do Azure já por algum tempo, né? Como tu mesmo comentou. Bom, a gente está usando o Azure na parte de máquinas virtuais desde 2018, né? Então, o que que a gente migrou, na verdade? A gente migrou todo o nosso ambiente de sistemas, né? Ok, Então, a gente migrou nosso banco de dados, migramos nosso RP e também migramos outros sistemas menores que a gente tem aqui, né, na empresa para o Azure. E, perfeito, assim, a vantagem é a flexibilidade, né? A flexibilidade é imensa, segurança, né? Também a gente fica muito mais tranquilo, porque antigamente, eu principalmente, né? Por isso que eu tô careca, a preocupação é grande, né? De parar ambiente, de chuva, tempestade, né? Que pode queimar. Então, as preocupações são imensas, né? Para você manter o ambiente. E quando você claro, está na nuvem, né? No Azure, essa preocupação basicamente você não tem mais, né? Você está tranquilo ali, confiante na toda a infraestrutura que a Microsoft oferece, né? perfeito, Então, é mais essa questão de segurança, transparência e a flexibilidade, né? Porque realmente eu já tive, de 2018 para cá, principalmente na pandemia, por exemplo, a empresa diminuiu sua carga, né? perfeito, Por causa do impacto da pandemia, e aí automaticamente eu ajustei os servidores também, diminuindo também o valor que a gente paga mensalmente de Azure, né? Então, num ambiente que você já tem pronto, igual o Rafael estava falando, você já pagou, né? E normalmente você não vai fazer nenhum ajuste ali, né, de claro, diminuição, né? E no Azure dá essa flexibilidade imensa, assim, de você criar novas VMs, principalmente quando eu preciso criar ambientes testes, é muito rápido, a gente cria novos ambientes, eu já testo o que eu preciso, aí já mando excluir aquela VM, já tenho o resultado para saber para onde é que eu vou. Então, perfeito. o principal é isso, né? É flexibilidade, segurança, né? No ambiente ali. E realmente eu nem penso mais hoje em on-prime, assim. Isso é loucura. Que bom. Que bom, né? Tanto a questão de reduzir, como tu comentaste, no caso da pandemia, quanto a questão agora de aumento de demanda, que as máquinas podem ser recolocadas, né, com um novo tamanho para atender as demandas atuais que, quando o mercado volta a ter essas reações, né? Essa elasticidade, eu acho que é uma outra questão também bem importante. Mas
Tá excelente, Alfredo. Eu queria te agradecer a tua participação. Acho que foi muito enriquecedor trazer um caso prático, né, do que o Rafael nos trouxe aqui de informação de Azure. Obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. Nós vamos abrir para perguntas, pessoal. Se vocês quiserem postar, acho que no chat nós não temos nenhuma pergunta. Eu vou pedir para o pessoal abrir, até se alguém quiser fazer perguntas via microfone, pode ficar à vontade. A gente vai liberar os microfones de vocês. Eu vou colocar ao final aqui no chat também um e-mail de contato, caso alguém tenha interesse em ter uma conversa mais específica sobre, tem algum interesse específico ou alguma questão que queira que a gente faça, que a suporte atue e faça alguma avaliação mais detalhada, fiquem bem à vontade, tá ok? Temos alguma pergunta? Microfones liberados? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui mais algum tempinho. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade. Eu queria agradecer a presença de todos. Ok. Nós temos uma pergunta para ti, Alfredo. Qual RP que você levou para a nuvem? Opa, a gente trabalha com a RP da TOTUS, né? Da linha RM, né? Que a TOTUS tem várias linhas. O nosso RP é da linha RM. Esse é o RP que a gente utiliza hoje. Ok. Foi a pergunta do Edson. Obrigado pela pergunta, Edson. Tá, Mais vamos... uma pergunta, Alfredo. Edson, vamos lá. Vou explicar mais ou menos como é nosso ambiente, né? Acredito que essa que é a dúvida dele. A gente tem uma VM, que a gente usa banco de dados SQL Server, né? Então, o banco de dados está instalado nessa VM, onde fica a nossa base de dados. E a gente tem um servidor de aplicação, né? E o outro servidor que a gente chama de RDP, né? Dentro do RDP, que é onde realmente os usuários acessam essa ferramenta, a gente utiliza uma solução de acesso remoto chamada Go Global, né? Você poderia usar, por exemplo, o Terminal Service, né? Só que na época, o Terminal Service era um investimento maior que esse Go Global, e a TOTUS recomendava também o Go Global, então a gente fez a assinatura do Go Global, né? É uma compra, na verdade, você compra as licenças para os usuários e faz o pagamento anual ali, e ele é um pouco mais barato que o Terminal Service. Então, ele tem um clientezinho, que o pessoal da obra de qualquer computador baixa, você bate no IP e beleza, ele vai abrir uma janelinha com todas as suas aplicações que você quer, como que é, disponibilizar, né? Não só o RP, qualquer aplicação que tiver naquele servidor. Então, basicamente é assim. Não sei se eu respondi sua pergunta. Ah, tá. Ok. Perfeito. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente vai encerrar. Eu tenho só uma pergunta para o Rafael. Vamos lá. Rafael, naquela questão lá do Disaster Discovery, lá, do DR, né? do DR, eu tenho uma dúvida na questão por exemplo, ele fica replicando ali, você falou de 5 em 5 minutos a máquina, Isso. você Ele determina tem... esse tempo? Existem dois tipos de replicação, né? Esse de 5 em 5 minutos, você não granulariza, né? Ele manda basicamente dados, né? Então, de 5 em 5 minutos, ele vai criar lá um ponto que é chamado de data consistent, né? Ele é consistente em dados. O que você customiza é o que é chamado de app consistent, que é quando ele faz não só a replicação do dado, mas também da memória, do que tem em memória. Isso você consegue falar, olha, eu quero que o app consistent, essa replicação, seja de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, 6 em 6 horas, né, com retenção de até 1 dia.
né? Então, esse que é dos dados específicos, porque muita aplicação, só com os dados você já consegue restaurar o ambiente e você pode pegar ali a mais recente possível. Mas algumas que envolvem também replicação de memória, né, você customiza essa que é a replicação de dados mais memória, né, e usa um desses pontos, que é o que você configura ali para ser o RPO, né, o ponto de recuperação mais recente que envolve memória também e que você define como uma margem possível de perda, né? Então, esse de 5 em 5 minutos você não configura, né? Mas o de memória você configura, né? O mínimo é 1 hora, né? E aí ele tem ali não só o tempo, né, de 1 hora, 2 em 2 horas, mas por quanto tempo ele vai guardar, quantos pontos de retenção. Então, você pode falar que esse app consistent é de hora em hora e você vai guardar ele por um dia. Então, ao longo de um dia, você vai ter 24 pontos desse de retenção que você pode recuperar de qualquer um deles, né? Então, é basicamente assim que funciona a replicação. Bacana. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Já respondi esta. Pessoal, ok, Rafa, queria agradecer tua apresentação, tua presença. Alfredo, obrigado também. Pessoal que está participando, agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado, boa quarta-feira para todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.